bater, limpou para bater, incisou outra finta com 3, perdeu a bola. Insiste a marcação, bate e volta com a seleção paraguaia. Na esquerda, Júnior Alonso, para a grande área, bola de cabeça, corta aqui a bola, Galhães, sobra, voltou fora da grande área. Diego Gomes, limpou, bateu de trivela no canto, na trave, entrou! Gol! De Diego Gomes, na entrada da grande área, o dominó, corta pro pé direito e manda uma trivela sensacional, ela bate na trave direita e vai pra dentro do gol do Brasil. O Brasil tinha a bola, dominava, mas o Paraguai sai na frente. Um belíssimo gol de Diego Gomes, domina, corta, manda uma trivela, a trave e no meio do caminho, ela bate na trave e entra sem chance pro Alisson. 1-0 Paraguai, Alisson não tem jeito, tá feito. Paraguai 1-0, um golaço de Diego Gomes, Pedro Ramiro. E aí, galera do Sport Like, vamos agora analisar aí a derrota da seleção brasileira para o Paraguai lá em Assunção, nos Defensores del Chaco. O Brasil perde de 1-0 para o Paraguai e vamos ver aí os comentários aí da imprensa. Vou começar aí pela galera aí da Rádio Bandeirantes, o Pretzel, o Capelanes, depois você vai ver o Mauro César Pereira também dando sua opinião. E se inscreva no canal, segue aí o canal Sport Like e bora pro vídeo aí para ver os comentários. Melhor em campo. Não. Tirou tudo. Não é possível. Tirou tudo. E outra, o Vijaçante jogou muita bola também. Mas eu vou ficar com o Balbuena porque o que aconteceu no segundo tempo? O Brasil ficou cruzando bola na área. O Luiz Henrique levou vantagem sobre o Júnior Alonso, mas quantos cruzamentos ele acertou? 2. E o Balbuena posicionado, esse Velasquez que entrou, a saída do Alderete, que é zagueiro titular, entrou o Velasquez, eu achei que o Paraguai ia sentir também na bola aérea. O Brasil facilitou muito o posicionamento do Paraguai. O Alfaro, né? O Alfaro reduziu o espaço do Brasil e jogou no contra-ataque. E só não fez 2-0 porque o Isidro Pita, né, se atrapalhou em alguns lances e o próprio Enciso também não teve muita velocidade para conduzir essa bola, porque é um jogador bom tecnicamente. Então é o seguinte, o Brasil se abriu, jogou no risco, é verdade, mas o Paraguai se defendeu e se defendeu muito bem. Balbuena, para mim, o melhor em campo. É título de Copa do Mundo, acreditem, o Paraguai vibra como se fosse um título de Mundial. O Paraguai vence a seleção da CBF, um futebol ridículo, um futebol medonho, um futebol que retrata o atual comando de uma entidade que não tem comando, que não tem liderança e muito menos transparência. A seleção da CBF é isso aí, ó, que o Canhão relatou, que o Pretzel analisou, que o Ramiro reportou, que a Gagliotti informou. Essa é a seleção da CBF, sem brio, sem vontade, sem organização, sem planejamento, nada. Essa é a seleção da CBF. Parabéns aos ex-presidentes, aos ex-dirigentes, aos atuais e ao atual Edinaldo Rodrigues. Péssimo, péssimo. Reflexo disso que nós vemos no campo de jogo. Eu já estou convencido, aos 34 anos, já estou convencido que não voltarei a ver a seleção brasileira conquistando uma Copa do Mundo, como conquistou e eu vi em 2002. Não voltaremos. A CBF que não busca evolução do futebol brasileiro nessa categoria de base, só pensa em dinheiro e politicagem, e o reflexo espirra no campo, e é o que nós estamos vendo. Mais uma vergonha para a coleção recente histórica da CBF. Parabéns, Edinaldo, parabéns aos jogadores e parabéns, Dorival, que garantiu à população brasileira na última entrevista coletiva que o Brasil, esse Brasil aí, estará na final da Copa de 2026. Eu só acredito vendo. E aí, Pedro Ramiro, seleção da CBF perde pro péssimo Paraguai, Ramiro. Vamos lá, Capela, para trazer as informações para você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive dessa seleção brasileira que voltou a perder para o Paraguai depois de 16 anos. A última vez havia sido em 2008. O Estevam até deixou o gramado reclamando de um pouco de dores e até a comissão médica ali da seleção brasileira, através do Dr. Rodrigo Lasmar, está ali tentando fazer um atendimento, mas me parece que sem grandes problemas para o atacante camisa 22 dessa seleção. Aliás, essa foi apenas a segunda vitória da Albirroja nas eliminatórias para a Copa do Mundo e a primeira derrota da seleção brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior, que agora tem 10 jogos na seleção brasileira, uma derrota, são 4 vitórias e 5 empates, uma derrota muito amarga para a seleção. Bom, eu abri a tabela de classificação, não quero tesourar a Nina Gagliotti aqui, Pretzel, mas... gente,
O Brasil tem 1 ponto a mais que a Bolívia, que não iria para a Copa do Mundo se a classificação terminasse hoje. 1 ponto a mais que a Bolívia. O que vocês fizeram com a seleção, velho? Ainda tem 10 jogos ainda, né? Por exemplo, Claro. eu acho que é impossível perder para Chile e Peru. Mas 1 ponto a Não, mais tu que a tem Bolívia. tem razão. Mas assim, ó, eu repito, viu? Você ser quarto e primeiro, com essa Antes. eliminatória mequetrefe, aí é a mesma coisa. Agora, qual a sinalização que vem para a Copa do Mundo? Ah, mas faltam 2 anos, não tem nada o trabalho. O trabalho não tem nada. O Brasil perdeu a Copa de 22 em dezembro, lembra disso? Sim. E nós estamos agora em setembro de 24, quase 2 anos depois. O Brasil não tem nada. O Brasil não tem absolutamente nada. O Danilo chegou a dizer, não, com o Dorival agora encontramos um caminho. Mas qual o caminho? O caminho da mediocridade. O time não tem uma jogada. Não tem nada. E não venham me dizer que não deu para treinar. Foram 6 dias juntos aí. É possível treinar, organizar o time, já se conhecem. Todo mundo teve o mesmo período Exatamente. aí também, né? O Marquinhos joga bem no Paris Saint-Germain. Hoje jogou bem no Brasil. Hoje foi bem. Foi um dos melhores do time do Brasil. Mas vamos lá. Só pegando o seguinte. O Alisson joga bem no Liverpool? Joga, né? Na seleção, razoável. O Danilo joga bem na Juventus? Muito. No Brasil, comum. Joga como zagueiro lá. Comum. Gabriel Magalhães joga bem no Arsenal? Sim. No Brasil é comum. O Arana é um monstro no Galo. No Brasil, só joga pra trás. É impressionante. Impressionante. Bruno Guimarães, bom no Newcastle, péssimo no Brasil. Paquetá, razoável no West Ham, péssimo no Brasil. Vinícius Júnior, craque no Real Madrid, péssimo no Brasil. Rodrigo, excelente no Real Madrid, péssimo no Brasil. E aí? O que a gente faz? O Endrick, né? Não tocou na bola hoje. Jogador, sabe, superdimensionado nesse momento. Ah, Prédio, tu tá sendo muito imediatista. Eu? Não. Já são 8 jogos. Seguinte, ó. A seleção do Edinaldo, a seleção da CBF é um catado. É uma piada. Vai pra Copa? Vai, porque são 7 vagas, né? E o Brasil não tem como ficar fora. Historicamente, nunca vai deixar de disputar a Copa do Mundo. Agora, individualmente, jogadores que são bons nos seus clubes não vão bem na seleção. De quem é a responsabilidade, com todo respeito, da comissão técnica, claramente. Foi uma atuação muito ruim, né? O 10º jogo com o Dorival no comando. São agora uma derrota, né? 4 vitórias, 5 empates, ainda mais uma derrota nos pênaltis para o Uruguai, que eliminou o Brasil na Copa América. Né? Atuação fraca, o time coletivamente é péssimo. Individualmente, você tem momentos ali de um ou outro jogador, né? Consegue criar uma jogada. A jogada do Vinícius no primeiro tempo, que o Arana chutou e foi salva quase sobre a linha. Depois, bom começo do segundo tempo do Luiz Henrique e do João Pedro. Aí depois do chute do Vinícius na entrada da área, a defesa do Gatito. Mas são lampejos, né? São alguns espasmos, assim, quando de repente o Brasil consegue fazer alguma coisa. Coletivamente o time é muito previsível, fica com uma enorme posse de bola, trocando passes, mas nada acontece. Teve um lance nos acréscimos do primeiro tempo que me chamou a atenção. O Danilo, que é um zagueiro hoje, né? O Danilo é um zagueiro. Então ele é escalado na lateral, mas ele é mais zagueiro que lateral. Estou dizendo o seguinte, ele não é um lateral defensivo. Para mim, o Danilo hoje é um zagueiro mesmo. E veterano, a tendência é de ser mais zagueiro ainda. Ele vai ter menos força e confiança para chegar na frente. E aí o que acontece? Ele escala o Rodrigo vem trabalhar por dentro, vem buscar o jogo por dentro, o Paquetá aparece por ali, mas não ocupa o corredor, não sobe ninguém. No segundo tempo melhorou porque entrou o Luiz Henrique. Aí você tinha alguém fazendo jogadas pelos lados, contra o adversário que está fechado, você tem que ter alguém ocupando os corredores ali. Do outro lado você tinha o Arana e o Vinícius, muito preso o Vinícius, que poderia sair para abrir espaço para o Arana subir e para ele participar mais das jogadas. Mas não, passou o primeiro tempo ali amarrado naquela linha lateral do campo. Do outro lado, nada. Aí teve esse lance no final do primeiro tempo que me chamou a atenção, que a bola estava com o Bruno Guimarães. Ele ia fazer a inversão para o Danilo fez assim. Tipo, não. Aí eu pensei, por que ele pediu não? Porque não tinha ninguém. Se desse nele, ia ter que voltar a bola lá atrás para os zagueiros e para os volantes. Não tinha ninguém, ele estava sozinho, ninguém perto do Paraguai e ninguém no Brasil próximo para ele fazer uma tabela, para ele começar a construção de uma jogada. E como ele não é exatamente lateral de pegar na bola, mandar para frente e tentar romper, ele não vai fazer isso, não é a característica, ainda mais agora, que ele é mais zagueiro do que lateral, nada acontecia. Então, assim, ele ficou todo o primeiro tempo aquilo. Todo o primeiro tempo. Aí no segundo melhora, porque o óbvio aconteceu. Ele colocou um ponta, esse jogador começa a fazer jogadas por ali, o Júnior Alonso improvisado, como o Bruno até destacou durante a transmissão, começa a ter dificuldades para fazer a marcação, lateral jogando fora, o zagueiro jogando fora de posição, o jogador forte que entrou naquele segundo tempo cheio de gás, o João Pedro com presença de área, eu achei o Endrick muito confuso também, o João acho que com uma noção melhor de posicionamento do que fazer, ainda cabeceou uma bola perigosa. Então são momentos ali, mas o time coletivamente não existe. Não há essa atenuante. Daqui a pouco tem a coletiva, o Dorival certamente vai usar as mesmas desculpas que ele utilizou lá em Curitiba depois da vitória sobre o Equador por 1-0. Né? Não, porque o começo de trabalho, os jogadores são jovens. Gente, os jogadores são jovens, o Brasil não tem
uma geração espetacular, poderá vir a ter daqui a alguns anos, né? Você pode ver o Estevão como um grande craque internacional, o Endrick, o Vinícius melhor do que já é, o Rodrigo e outros jogadores que podem se desenvolver. Mas nesse momento eles não são. O mesmo Vinícius e o Rodrigo, campeões europeus, ainda não estão assim prontos para serem os protagonistas, ainda mais um time bagunçado, um time desorganizado. E aí eles não rendem. E é deles a responsabilidade, que são nomes pesados hoje em relação aos demais, e nada acontece. Então tem que ter um jogo coletivo melhor que não há. E ele ficou um mês aproximadamente durante a Copa América. Não houve nenhuma evolução. O time é muito mal treinado. Esse é o estágio que o Brasil está. Porque não tem tempo. Gente, nunca vai ter tempo. Mais do que teve na Copa América, ele não vai ter mais. Só na Copa do Mundo, se chegar lá. Porque agora é data FIFA só. São esses períodos já de 2 jogos. Já é muito, né? Diga-se de passagem, né? Até o Mundial. Então, porque não tem tempo. Não adianta. O Alfaro chegou agora na seleção do Paraguai. Também não tem tempo. Fez 4 pontos, né? Empatou com o Uruguai, ganhou do Brasil. Colocou o Paraguai, já está 1 ponto no Brasil. O Brasil está 1 ponto à frente do Paraguai, 1 ponto à frente da Bolívia. Tem a mesma pontuação da Venezuela. A mesma pontuação da Venezuela. Sendo que a Venezuela, nessa data FIFA, nessa rodada dupla, ela fez 1 ponto, empatando em casa hoje com o Uruguai. Porque ela foi jogar em El Alto, que é mais alto do que La Paz, e tomou de 4-0 da Bolívia na altitude. Se tivesse a Venezuela um desempenho um pouquinho melhor, estaria à frente do Brasil. O Equador está à frente do Brasil. O Equador perdeu pontos. Foi punido por jogador inscrito lá, regular, aquela coisa toda, perdeu ponto. E está assim mesmo à frente do Brasil. Mesmo perdendo para o Brasil em Curitiba. O Equador também trocou de técnico. Sebastião BKC acabou de chegar. Venceu hoje o seu primeiro jogo. Então, qual a desculpa? Esses treinadores do Paraguai e do Equador, por exemplo, têm menos tempo de trabalho do que o Dorival. Então, essas desculpas não colam. Daqui a pouco, certamente, ele deverá repetir esses mesmos argumentos, mas não colam. Eu acho que, acho que a seleção parece grande demais para o Dorival e não sei, sinceramente, se ele terá capacidade de fazer algo melhor do que essa coisa péssima que a gente está vendo aí, que é um time realmente muito fraco.